Situações incômodas que advêm das alterações posturais, de problemas posturais. Vamos falar desse assunto, que é um assunto muito interessante e talvez as pessoas não tenham a dimensão total do quanto isso pode influenciar. E você vai se surpreender com algumas situações muito particulares com relação às consequências das alterações posturais. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu escolhi esse assunto porque eu sei o quanto vai impactar com algumas questões que a gente imagina que é uma coisa, por exemplo, barriga, culote e postural. Talvez você saiba, talvez não, eu trabalho muito com emagrecimento, eu tenho um programa de emagrecimento, eu tenho um treinamento de emagrecimento, mas eu tenho discernimento de entender quando é uma questão postural, quando é uma questão de realmente emagrecer e quando tem as duas associadas. Por isso eu decidi falar desse tema, porque é um tema apaixonante e talvez postura, reeducação postural, avaliação postural é um dos temas mais antigos que eu comecei a estudar. Comecei a estudar isso por volta de 95, mais ou menos. E em 99 ou 2000, não vou lembrar exatamente a data, foi quando eu fiz a minha primeira formação parruda sobre o tema. Eu fui aluno do Leopoldo Busquet, ele tem uma formação que chama Cadeias Musculares Leopoldo Busquet, e ali alavancou toda a minha carreira nessa área. Eu só trabalho dessa forma, como fisioterapeuta, eu só trabalho dessa forma. Então, um paciente chega aqui, eu coloco ele em pé lá e eu faço a avaliação postural e vou entender o que está acontecendo, por que essa dor no joelho, por que essa dor no quadril, por que essa dor no ombro, por que essa dor na cervical e assim por diante. Tem uma correlação muito grande com as alterações posturais, mas nem sempre elas são levadas a sério, nem sempre elas são levadas em conta e elas devem ser levadas em conta, elas devem ser priorizadas. Você vai entender algumas questões aqui, talvez faça todo o sentido que eu estou te falando e eu espero que faça para você também começar a levar a sério essas questões. Mas Eduardo, então é tipo um milagre assim, eu comecei a mexer na minha postura, pronto, vai fogos de artifício e minha vida vai mudar. Não é assim. Não quero que você fique com essa impressão. Mas também eu não quero que você fique com aquela impressão do impossível. Ah, isso aqui é impossível, isso aqui não tem como mexer. E tem. Tem muitas alterações posturais que a gente imagina que elas não têm mais o que ser feitas e elas têm o que ser feitas. É uma questão de eu entender como que isso está se articulando, como que essa engrenagem está se articulando. E aí, a partir disso, eu começo a ir para a resolução. E a gente vai falar disso aqui. Segue comigo, vamos até o final que você vai ficar, tenho certeza, você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa com o que eu vou te apresentar aqui. O que é importante entender? O que é postura, né? Isso é um ponto importante. O que é postura? Mas Eduardo, você já fez uma sequência de vídeos aí falando de postura? Sim, mas o objetivo lá era um. O objetivo aqui é outro, ok? O que é postura? Postura é o encadeamento dos meus músculos, das minhas articulações dentro do espaço, né? E isso é influenciado fortemente pelo meu comportamento hoje e pelo meu comportamento de todos os tempos, né? Do cumulativo dos meus comportamentos. Então, por exemplo, eu estou triste. Alguém está triste e fica com o peito aberto, cabeça ereta? Não. Eu estou muito feliz. Aconteceu algo assim surpreendente na minha vida. Alguém que aconteceu algo assim, fica para baixo assim? Não, também não fica. Então isso é a resposta aguda da sua postura ao seu comportamento, às suas emoções. Agora tem uma resposta a longo prazo também aos seus comportamentos e suas emoções. Então, vim passando por situações muito complicadas na minha vida com relação ao meu relacionamento, com relação ao meu trabalho, com relação à carreira, com relação à parte financeira, com relação ao filho. E isso vai sendo registrado no seu corpo. E quem tem o conhecimento e consegue ver isso,
incrivelmente te fala isso, tá? O nosso corpo, ele é uma vitrine do que tem lá dentro. É uma vitrine do que tem lá dentro. Muito legal isso, né? Esse conceito de entender isso. Porque muitas vezes a gente acha que o problema é aquele. Não, aquilo que você está chamando de problema é a consequência. Aquilo é a vitrine. O seu corpo está te mostrando que tem algo lá dentro que precisa ser olhado, que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Então, eu sou apaixonado por esse assunto, né? Eu ponho uma pessoa em pé ali para fazer a avaliação e aí eu olho os pés, olho os joelhos, olho o quadril, olho a pelve, olho a coluna, vejo o alinhamento de tudo. E aí eu começo a entender como aquela pessoa funciona um pouco melhor, sem ela abrir a boca, só de olhar. Porque, é o que eu disse, o nosso corpo é uma vitrine que mostra o que tem lá dentro. Se eu souber interpretar, eu tenho a faca e o queijo na mão. Agora, você que está aí do outro lado, me ouvindo, e que não tem essa base que eu tenho, eu não estou falando que eu sou nem melhor nem pior do que você, só que foi um assunto que eu priorizei e estudei, você tem que entender isso. Que quando algo acontece no seu corpo, é o seu corpo dando um sinal de alerta para você. O que esse sinal de alerta está querendo me dizer? Por quê? Se eu não presto atenção, ou se eu vou lá e me encho de anti-inflamatório, abafo esse sintoma que está querendo me dizer algo, o que acontece? Vem algo muito pior para eu ouvir e prestar atenção. É forte isso que eu estou falando, mas é real. Olha, eu trabalho nesse mundo, né, com fitness, com emagrecimento, com essa questão postural desde 95. E eu vejo isso acontecer. Não estou falando para você o que está no livro, eu não estou falando para você o que eu ouvi alguém falando. Eu estou falando para você o que eu vejo acontecendo no dia a dia. Diariamente. Então, vale a pena ligar a antena, começar a prestar atenção nisso, colocar isso no seu radar para virar algo que eu realmente me importe, que eu realmente queira resolver. E aí eu volto no que eu falei antes. Então você está falando para mim que é um passe de mágica. Não, não é um passe de mágica. Inclusive tem algumas alterações posturais que elas não têm como resolver. Não há resolução para elas, ok? Mas também há algumas que a gente acha que não tem resolução, que é impossível e tem. Esse que é o ponto. É uma linha muito tênue ali. É uma linha muito tênue entre o que é impossível e o que eu acho que é impossível. Por exemplo, mas Eduardo, então tá. Então vamos lá. Eu estou vendo uma pessoa aqui que tem uma alteração postural e você diz para mim que não tem o que fazer. Não tem o que fazer para melhorar, para ter uma melhora significativa da postura dela. Mas, se eu fizer um trabalho com essa pessoa, de alinhamento, de ajuste postural, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai ter os tecidos do corpo dela, músculo, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é o tecido que envolve os músculos, que envolve as células musculares. É um tecido extremamente importante. Eu vou conseguir liberar esses tecidos, eu vou conseguir que esses tecidos estejam menos tensos, atrapalhando menos, gerando menos tensão e exigência, porque eu vou fazer um movimento nesse sentido aqui, ó, certo? Então esse músculo aqui de baixo tá fazendo eu fazer o movimento, mas esse músculo de cima ele tem que ceder. Então esse tecido todo de cima ele tem que ceder. Se ele não cede, se ele é um freio de mão puxado, é como se eu estivesse saindo de casa com o freio de mão puxado com o meu carro. Então, muitas vezes, que eu já atendi várias pessoas assim, eu declarei para a pessoa, falei, olha, eu acredito que vai ser muito difícil ter uma mudança significativa na sua postura, pois eu tenho certeza que você vai ter uma melhor qualidade de vida, porque esses tecidos todos vão estar menos tensos, essa musculatura sua vai ser alongada e você vai conseguir ter muito mais liberdade de movimento e, muito provavelmente, menos dor. Porque esse tecido tenso, ele fica causando uma pressão na articulação, né? E essa pressão na articulação vai gerando um quadro de desgaste e de dor. Então vamos lá.
Entendido isso, eu preciso entender o seguinte. Mas exatamente o que está acontecendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. Quando uma pessoa fica em pé ali para eu fazer uma avaliação, eu quero entender exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, óbvio que não é uma aula de postura aqui, né? Mas é para você entender algumas questões importantes. Há algumas alterações posturais que elas são descendentes. Então eu tenho alguma alteração de olho, de ouvido, de mandíbula, de ATM, e essas alterações elas vão descendo. E há algumas alterações posturais que elas são ascendentes, elas vêm lá do pé. Eu tenho uma alteração no meu pé, que leva uma alteração no meu joelho, que leva uma alteração no meu quadril, e aí eu tenho uma alteração postural ascendente. Ok? Entendendo isso, entendendo exatamente o que está acontecendo, eu consigo resolver. Se eu não sei o que está acontecendo, como eu posso resolver? Como eu posso resolver? Eu não sei o que está acontecendo. Lembra, faz tempo que eu não acompanho desenhos, né? Mas na minha época, quando eu era criança, o mocinho ele queria jogar o lençol em cima do fantasma ou do monstro que era invisível. Para quê? Para saber onde ele está. E é isso que a gente precisa saber, é entender exatamente o que está acontecendo. Quando eu entendo o que está acontecendo, fica muito mais fácil de eu ir para a resolução. Tá, Eduardo, e como é que faz isso? Do jeito que eu falei, eu coloco a pessoa ali e a partir disso eu vou fazendo uma avaliação dessa pessoa. Em pé, de costas, perfil direito, perfil esquerdo, e aí eu faço um teste já ali na mesma hora, pedindo para ela ir com a mão em direção aos pés. O objetivo não é saber o quanto ela desce, é entender essa dinâmica desse movimento de flexão, como ele funciona para a pessoa. A partir disso, eu faço ali um diagnóstico postural. Então, bom, vamos lá. Estou te contando o que acontece aqui na VIP, né? A clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, que já existe há 21 anos. Aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins. Inclusive, se você é de Campinas ou se você está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente. Agora, se você quer falar comigo, o ideal seria você ligar e marcar um horário. 19-3252-5656. Então, eu fiz o diagnóstico postural, aí eu sento e monto um programa do que vai ser feito com essa pessoa lá na sala de musculação. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O que vai ser feito com essa pessoa lá na sala de musculação? O personal vai prescrever o treino, né, o programa de treino, a gente já falou sobre isso aqui. Aqui na VIP a gente não monta ficha, a gente monta um programa com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. E a partir disso, eu incluo ali o programa postural desse aluno. Então tá, Eduardo, entendi. Então você precisa entender o que está acontecendo e para isso você utiliza a avaliação postural e dali você tira um diagnóstico e a partir desse diagnóstico você vai para a resolução. Isso. E como é que eu faço isso? Eu monto um programa com alguns exercícios com ajustes para realizar os ajustes posturais que essa pessoa está precisando. Fechou comigo? Ó, eu já falei várias vezes desse caso, mas é um caso muito interessante. Eu atendi um menino, ele era adolescente e ele era muito encurvado assim para frente, sabe? Quando a pessoa é assim, ó, encurvada para frente, o ombro para frente e aqui a coluna também encurvada. E esse era o ponto que precisava ser resolvido. E aí eu fiz um trabalho com esse menino, foi um trabalho muito bacana. É o que a gente falou lá no começo, né? Se eu estou encurvado assim para frente, eu não estou expansivo, eu estou fechado. E ele era bem fechado, falava pouco, interagia pouco com os outros alunos. E durante o trabalho de postura, ele foi melhorando. Ele foi melhorando tanto a parte postural, quanto essa questão de relacionamento interpessoal. E as fotos de antes e depois desse caso assim... Se alguém me pergunta se eu sou bom em nessa questão postural, eu mostro essa foto. Dá uma olhada nesse antes e depois. Não tenho permissão de divulgar as imagens aqui, tá? Quer dizer, eu não pedi a permissão. Talvez ele dê, talvez não. Mas
assim, incrível o resultado, incrível a mudança. E o que eu quero falar com você? Né? Essa alteração postural, ela traz algumas outras repercussões que não são só a alteração postural. E é disso que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, esse caso foi um caso assim, incrível. E ele tinha muito encurtamento muscular, muito encurtamento muscular. Esse teste de botar a mão no pé, a mão dele ficava um pouquinho para baixo do joelho só. Pra você ter uma noção. Eu atendi uma outra adolescente também, com alterações de posicionamento de cabeça. Né? Cabeça mal posicionada em relação à cervical e a cervical em relação ao tronco. Fiz um trabalho com ela, um trabalho incrível. Teve uma mudança assim fantástica. Né? E pensa só, né? A associação de tudo isso. Né? A cabeça é a nossa caixa pensante, né? É a caixa nossa de raciocínio, de entendimento, de resolução dos problemas. Imagina ela estar fora do eixo. A cervical, ela conecta a cabeça ao coração. Ela conecta o racional ao emocional. Imagina se ela está ali fora do eixo também. O que está acontecendo? O que exatamente está acontecendo? E foi um trabalho muito bacana que eu fiz. E ela também teve uma mudança de comportamento, uma mudança da parte emocional. Foi incrível o trabalho que eu fiz. Foi mais ou menos junto, na mesma época que eu fiz. Não foi exatamente junto, mas foi mais ou menos na mesma época que eu fiz o trabalho com esses dois adolescentes. Foi assim, um trabalho, o resultado, né, me realiza muito, me satisfaz muito. Você vai conectar, calma aí que você vai conectar tudo isso. Eu atendi também uma senhora, há muito tempo atrás, foi uma das primeiras pessoas que eu atendi, e ela veio com uma questão de túnel do carpo, diagnóstico fechado de túnel do carpo. E eu falei para ela o seguinte, que eu não acreditava que era túnel do carpo, que eu acreditava que era da cervical, pelo quadro que ela apresentava. E eu falei, olha, se você quiser, a gente trata a sua cervical, né? E vamos ver que resultado dá. E ela topou, encarou o desafio comigo, e a gente começou a tratar a cervical dela, e ela começou a ter uma melhora incrível dos sintomas. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Primeiras duas questões eu falei a parte de comportamento, agora eu estou falando questão de sintomática, né? Que ela tinha uma repercussão aqui que irradiava para o braço, formigava, essa coisa toda. Então eu estou te falando de algo um pouco mais clínico agora. Ela tinha dificuldade de pegar compra do supermercado, inclusive ela me falava que ela enfiava vários saquinhos do supermercado no braço, né? E eu falei para ela que não era bem assim que ela deveria tratar essa questão. Por quê? Porque ela não tinha força muscular. E aí a gente entrou também com um trabalho, que aqui na VIP a gente consegue fazer isso, né? A gente entrou com um trabalho já de fortalecimento muscular com ela, né? Além do trabalho postural que era feito, em paralelo a gente fazia também esse trabalho na sala de musculação. Incrível a resposta. Ela ficou extremamente satisfeita, acabaram os sintomas e vida que segue, né? Vida que segue. Eu fiquei muito feliz com o resultado dela. Hoje a gente acabou ficando amigo. O marido dela depois veio tratar comigo. Também fiquei amigo do marido dela. Enfim, é muito legal esse desdobramento, né, das situações. Um amigo meu me procurou um tempo atrás. Vou te falar um outro de sintoma, com algumas repercussões também de membros superiores, mas o dele era um pouco diferente, né? A mão estava suando, a cor de uma mão e da outra ficaram diferentes. E eu falei para ele, cara, isso aí é resposta do seu sistema nervoso. Precisamos olhar o que está acontecendo. E aí eu fiz toda uma avaliação nele e a gente observou uma alteração na posição da primeira costela. E aí fizemos todo um trabalho de tratamento e resolveu a situação. Mas assim, ele já estava com indicação cirúrgica. E não tem necessidade, né? A gente consegue resolver essas situações entendendo exatamente o que está acontecendo. Eu acho que a cirurgia é a última das opções, que é agressivo, é invasivo, né? Não tem necessidade de ser desse jeito. E um outro caso que eu atendi, esse caso foi um caso, acho que um dos casos mais impactantes da minha vida. Essa pessoa me procurou com uma lesão no ombro. A lesão era tão acentuada que ela tinha dificuldade, né,
é óbvio que é com essa mão, né? Ela tinha dificuldade de dar dinheiro no pedágio, por isso que eu sempre lembro que é o ombro esquerdo dela. Ela tinha dificuldade de dar dinheiro no pedágio. Ela tinha que parar o carro, puxar o freio de mão, abrir a porta, descer do carro e dar o dinheiro. E eu fiz um trabalho com ela, um trabalho que foi um trabalho longo, não foi curto não, e ela teve uma resposta incrível. Liberdade total de movimento no ombro, começou a fazer musculação, começou a fazer um trabalho de fortalecimento e a resposta foi incrível. Por que eu estou falando esse caso para você? Porque é um caso que tinha um componente ali, um componente físico, né? Um componente claramente físico. Ela tinha uma calcificação do tendão. E essa calcificação ficava reverberando ali, causando processo inflamatório contínuo. Mas ela também tinha uma postura muito para dentro, né? O ombro muito para dentro, os dois ombros muito para dentro, as costas encurvadas. E isso faz o ombro ficar numa posição ruim. Entende o que eu estou falando? E aí não tem como. Não tem como. Como é que esse ombro vai ter uma qualidade de vida boa com uma postura dessa? Uma hora ou outra, esse ombro ia entregar as contas. Não ia ter jeito. E o último caso que eu vou te falar é o caso de uma amiga minha também, que ela veio aqui para fazer um trabalho de musculação. Ela queria melhorar o corpo, queria ficar com um corpo muito bonito e ela tinha uma questão ali com relação ao glúteo, né, com o bumbum. Ela não estava satisfeita. E eu expliquei para ela, falei, olha, tem algumas alterações posturais que elas precisam ser resolvidas para você conseguir ter o glúteo, o bumbum, do jeito que você fala para mim que você quer, na posição que você quer. Mas Eduardo, será que é possível isso? Sim, é muito possível isso. A gente vai falar aqui e eu vou dar mais exemplos para vocês. O que eu quero que fique claro é o quanto é profundo as consequências das alterações posturais no nosso corpo. Pensando em questões clínicas de dor, de formigamento, como eu falei, de bloqueio, né? No caso dela, bloqueio na posição do ombro, não conseguia ter um movimento completo. E também nessas questões mais ligadas à questão estética. Vem comigo até o final que eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais surpreso do que você está agora. E como a gente pode então resolver essas situações? Porque tem várias formas de resolver, não é, Eduardo? Eu vejo aí que tem vários jeitos de fazer isso. Por exemplo, fazer natação melhora a postura. O balé, por exemplo, melhora a postura. Musculação, fazer uma musculação, né? Fortalecer a musculatura das costas. Tem várias questões aí. De repente, para ajudar, né? Melhorar a postura da pessoa? Não. E não. Se você observar a postura dos nadadores, eles têm os ombros bem anteriorizados. Natação não é um trabalho de reeducação postural. É uma atividade física. E a gente não pode contar com ela para melhorar a postura. E isso aconteceu muito. Tinha muita indicação. Vai fazer natação que vai melhorar a sua postura. Mentira, não vai melhorar a sua postura. Pode ser até que piore a sua postura colocando os seus ombros mais para frente. A gente usa muito isso na natação, né? Então, não é interessante. O balé, né? Porque o balé fica toda retinha. Postura não é ficar reto. Postura é ter uma postura adequada, uma postura confortável. Quando a pessoa é muito encurvada, é ruim. Só que quando ela é muito reta, também é ruim. É louco isso, né? E quando eu comecei a estudar postura, eu comecei a estudar pelas bailarinas. Eu me interessei muito por entender a postura da bailarina, que é uma postura toda reta, né? E isso traz alterações posturais graves, com repercussões que você não imagina. Se você observar as bailarinas que são mais profissionais, têm muito problema. Elas têm muito problema. Sofrem muito de problemas. Então, não é a solução, tá? Não é a solução, garanto. Mas musculação né? Porque eu fortaleço a musculatura das costas, mas quem disse que a musculatura das costas está fraca? Quem disse que a musculatura das costas está fraca? É essa musculatura anterior que está puxando você para frente. Eu não preciso fortalecer lá atrás, eu preciso alongar aqui
Só que eu preciso saber quais são os músculos que precisam ser alongados. Exatamente. Para poder ter o resultado que eu quero. Ah, Eduardo, esse negócio da dor aí que eu sinto, eu estou à base de anti-inflamatório. Tá. E você acha que isso vai resolver? Não resolve. Não adianta a gente ficar querendo tampar o sol com a peneira. Minha mãe falava muito isso. Não adianta. Tem que ir para a resolução. Mas, Eduardo, tem situações que não tem resolução. Você mesmo já falou. Às vezes a pessoa tem uma artrose, um desgaste articular. Sim, isso é exceção. Vamos tratar a exceção como exceção e regra como regra. Pode ser? Exceção, a gente trata como exceção. Não vamos misturar as estações. Ok? Você é contra remédio, Eduardo? Não. Eu só acho que não tem necessidade de ficar tomando remédio à torta e à direito. Tem formas de resolver isso. Óbvio que tem algumas situações que o remédio realmente é necessário. Estritamente necessário. Então eu posso usar aquele colete, né? Aqueles coletes, tem um monte de colete aí hoje para melhorar a postura. Não! Também não vai resolver o seu problema. Porque eu preciso da musculatura para me manter na postura que eu quero. Quando eu coloco o colete, essa musculatura não precisa fazer trabalho algum. Trabalho zero. O colete que está fazendo o trabalho para mim. O que vai acontecer quando eu tirar o colete? Então também não é assim que resolve. Também não é assim que resolve. E eu vou voltar a falar o que eu falei para você lá no começo. O que eu estou falando aqui é baseado nesse tempo todo de experiência atendendo pessoas. Essa questão do colete é a mesma questão de colocar enfaixar o tornozelo, por exemplo. Não é legal. Os seus músculos do tornozelo têm que estabilizar o tornozelo, não tem que ser uma faixa estabilizando o seu tornozelo. Quando você tirar a faixa, o seu tornozelo está instável. Percebe? Então, precisamos entender o funcionamento disso tudo para a gente poder realmente conseguir atingir os objetivos que a gente quer atingir. Ok? Não fica procurando o mais fácil. Às vezes o mais fácil está ok, mas algumas vezes não está ok. E nessas que eu acabei de falar não está ok. Não está ok. Muitas vezes eu recebi pessoas querendo melhorar a postura com musculação. Só a musculação não resolve. Tem que ter um programinha ali de ajuste postural. E para ter esse programinha, é o que eu falei anteriormente, tem que ter feito uma avaliação antes. A partir da avaliação é o que eu vou conseguir prescrever o que essa pessoa vai fazer dentro desse programa, o que ela vai fazer de atividade física nesse programa. E aí, encaixa e a gente consegue prosseguir. A gente consegue dar sequência e ter o resultado que a pessoa está procurando. Então tá, Eduardo. Qual seria o passo a passo, então? É entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Eu entendo o que está acontecendo efetivamente e a partir disso eu crio um diagnóstico postural. Criado o diagnóstico postural, em cima do diagnóstico postural eu vou criar um programa para resolver essas questões posturais. Vou criar um programa de ajuste postural. E a partir disso, implementando isso no dia a dia, fazendo essa atividade, muitas vezes, olha só, muitas vezes eu peço para a pessoa fazer em casa. Eu prescrevo exercício para a pessoa fazer em casa. Por quê? Se ela não fizer exercício em casa, ou melhor, você fica com a sua postura 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você vem, faz uma vez por semana, você acha que vai resolver? Muito provavelmente que não. 2 vezes por semana vai resolver? Muito provavelmente que não. Se você fizer isso todos os dias, como um hábito de alongar essa musculatura, colocar os seus músculos na posição adequada, colocar a sua coluna na posição adequada, seu joelho, seu ombro, enfim. Todas as articulações. A tendência é que o seu sistema nervoso vai incorporando isso como sua postura. E aí, ao longo do tempo, você vai conseguindo ter resposta. A resposta para olhar uma pessoa e ver uma mudança significativa está em torno de 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano às vezes. Mas começa aí com 3 meses, tá? Dependendo da alteração postural, naturalmente. Tem alterações posturais que são mais resistentes, que demoram mais para ceder. Então, fiz a avaliação, fiz o diagnóstico, monto um programa de ajuste postural para essa pessoa. Naturalmente, tudo isso
assessorado por um especialista, uma pessoa que saiba o que está fazendo, que entende de postura, que tenha tido o resultado que você quer, ele já tenha tido resultado com outras pessoas, o mesmo resultado que você quer. Se você tiver dificuldade de encontrar essa pessoa para te ajudar com isso, manda uma mensagem aí para mim, ou no Instagram da VIP, enfim, liga aqui na VIP, 1932525656, ou seja, dá um jeito de falar comigo e a gente resolve isso, pode ser inclusive online. Tá bom, então vamos lá. Por exemplo, ó, essa postura aqui, de ficar aqui, ó, com a cabeça para frente. Essa postura com a cabeça para frente faz o que com essa região aqui, que a gente chama de papada, né, de papo. Ó, tô aqui, venho aqui, ó. Tende a fazer o quê? Afrouxar os tecidos aqui, e aí você vai começando a desenvolver um papo. Você vai, inclusive, colocando ele contra a ação da gravidade. A ação da gravidade começa a puxar ele para baixo. Percebe? Quem que é isso? Ninguém. Ninguém. Uma outra questão é essa questão do ombro, né? Eu tô aqui, ó, e aí eu ponho meu ombro lá para frente. O que acontece com uma situação dessa? Com os seios. Não tem como o seio ficar numa posição boa. O seio vai ficar para baixo. Quem que é isso? Mesmo o homem. Quem que é um tórax para baixo? É um tórax para cima. Não é isso? Você começa a entender que tem uma conexão da parte estética com a parte postural. E quando eu tenho uma tendência, né, é um combo, né? Cabeça para frente, ombro para frente e encurvado. O que acontece com a barriga? Experimenta a postura agora. Experimenta essa postura agora. Cabeça para frente, ombro para frente, encurvado. A barriga salta. A minha está saltando aqui, ó. A barriga salta. E à medida que ela salta, ela começa a empurrar os músculos do abdômen que seguram, que fazem a cinta do abdômen, que sai da lombar, dá a volta e volta na lombar de novo. Esse músculo chama... É o músculo mais profundo que a gente tem, tá? Não é um músculo do gominho aqui, tá? Esse músculo chama transverso do abdômen. É o músculo mais profundo lá, tá? Depois dele já está lá dentro da cavidade abdominal, intestino, essa coisa toda. E eu fico empurrando, né? Com essa postura, eu fico empurrando. E esse músculo vai cedendo, e essa barriga vai vindo para frente. E não necessariamente é gordura, entende? É postural. Às vezes eu vejo pessoas magras que têm esse hábito postural e fica aquela barriguinha saltada para frente. Percebe? Um outro ponto que é muito comum também em mulheres é a rotação do fêmur. Não vou conseguir mostrar aqui, né? Do fêmur para dentro. Um joelho começa meio que olhar para o outro joelho assim, sabe? O que vai acontecer quando acontece isso? O quadril abre. E aí, o que acontece com essa região lateral que a mulherada chama de culote? Aumenta. Você entende o que eu estou falando? Tem muitas questões posturais envolvidas com a parte estética, com a parte clínica, com a parte de sintomas. Preciso entender isso. E ir para a resolução. Resolver esses pontos todos. Vamos lá. Eu vou te ajudar aqui para você pegar alguma coisa aqui comigo hoje. Então vamos lá. Vou te passar aqui alguns exercícios que você pode fazer aí na sua casa e já vai sentir uma boa melhora. Então, por exemplo, está sentado na cadeira, né? Coluna toda apoiada na cadeira, tá? Bem, né? Lá atrás com o bumbum encostando aqui atrás. Vou apoiar minha cabeça aqui e abrir os braços, ó. Só de fazer isso aqui, ó, eu já estou alongando toda essa cadeia aqui. A gente chama de cadeia anterointerna do ombro, que puxa o ombro para frente. Óbvio que se eu fizer isso deitado, vai ser melhor, né? Aí deitado, eu tô lá deitado no chão, né? Ou em cima de um EVA, alguma coisa assim, de um edredom. Tô aqui deitado com os braços abertos. A tendência vai ser meu queixo levantar. Não deixa, mantenha o queixo apoiado. Só de você fazer isso aqui, ó, só de colocar o queixo para dentro, você já sente que o alongamento muda, tá? Esse é um alongamento muito legal para quem está encurvado para frente, que a gente falou bastante sobre isso aqui, né? E é louco, eu falei isso numa outra sequência de vídeos que eu falei sobre postura. Por quê? Porque a gente pode mudar o nosso estado.
A gente pode mudar o nosso estado de fora para dentro ou de dentro para fora. Fazendo um trabalho de terapia, fazendo um trabalho de coaching, para traçar metas, para enfim, né? Aí eu estou fazendo um trabalho de dentro para fora. Mas eu também posso fazer um trabalho de fora para dentro, que é eu melhorar minha postura e isso mudar o meu emocional, mudar o meu comportamento, mudar meu estado. Isso está bem descrito no livro do Tony Robbins, que é o maior coach do mundo. Está no livro dele que chama Poder Sem Limites. Se eu não me engano, no 3º capítulo. Ele fala muito bem sobre isso. E a Amy Cuddy, ela também percebeu o quê? Que deficientes visuais, total, não enxerga nada, de nascença, nasceu assim. Eles chegavam na linha de chegada de uma corrida com os braços levantados, mas eles nunca viram ninguém chegar com o braço levantado. E ela foi estudar e foi entender que essa postura com o braço levantado, que a gente acabou de fazer inclusive, se você permanecer nessa postura por 2 minutos, você aumenta a produção de testosterona e outros neurotransmissores positivos. Ou essa postura com a mão na cintura, né? Então chama de postura do Superman, a postura da Mulher Maravilha. Essa postura também é uma postura empoderadora, né? Que aumenta a produção de testosterona. E isso mostra o quanto que a gente pode mexer de fora para dentro, de dentro para fora. Sorriso, né? Sorrir. Só de você sorrir, você está informando para o seu corpo que o seu corpo entende que isso aqui é algo positivo, que você faz quando está tendo um sentimento positivo, uma experiência positiva. Então, só de você sorrir, você também já causa mudanças internas no nosso corpo. Isso é poderosíssimo, né? E a outra postura que eu quero falar para vocês é essa daqui. Não sei se eu vou conseguir me fazer entender aqui no vídeo, né? Então, ó, eu cruzo a perna aqui em cima da outra, tá? Eu tô com uma perna aqui, ó, tá? Eu vou cruzar uma perna em cima da outra, ó. Cruzei uma perna em cima da outra e aí eu vou alongar aqui, ó. Alongamento pra fazer sentado, tá? Ó. Só soltar o corpo aqui, ó. Quando eu faço isso, eu sinto alongar o bumbum da perna que tá cruzada em cima da outra. E aí depois eu vou e troco de perna e faço o mesmo alongamento na outra perna. Só de você fazer isso, você já vai ter um grande resultado. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos? Então vamos. Vou colocar aqui, meu celular está aqui. Eu vou colocar aqui meu celular para despertar. E vamos fazer juntos esses exercícios. Ainda vou finalizar aqui contigo, tá? Ó, não acabou ainda não. Depois de eu mostrar os alongamentos, eu ainda vou mostrar aqui algo importante para você. Então vamos junto, tá? Ó. Soltei o tempo aqui, encosta bem encostadinho na cadeira e aqui, ó, solta o braço lá, posiciona bem a cabeça. Pode ser que você se canse um pouco. Se você se cansar um pouco, fecha os olhos, respira. Faça 3 respirações, ó. Se você se cansar, pode abaixar um pouquinho o braço, não tem problema, tá? Se o braço começar a formigar também. Respira, relaxa. Isso. Pensa que essa região sua anterior do tronco está abrindo. Está sendo tracionada, está sendo alongada, ok? Vou repetir, se tiver dor, se cansar, se estiver formigando, volta um pouquinho a postura, depois continua. Dá um tempinho, movimenta um pouco o braço assim, ó, movimenta um pouco o braço e aí você volta de novo. À medida que você for fazendo isso, cada vez vai ficando melhor. Quem tiver a oportunidade de fazer isso no chão, melhor ainda. Faz no chão aí com o braço bem aberto, mão bem aberta, tá? Ó, a mão bem aberta, os dedos abertos, isso tudo ajuda na posição do alongamento, ok? Vai respirando, solta o ar. Quando soltar o ar, baixa bem o tórax aqui, ó. Abaixa bem o tórax, tá? Não deixa o tórax ficar alto. Solta o ar e baixa o tórax. Isso, puxou, soltou. Aí, ó, 2 minutos, passa rapidão, rapidão, rapidão. Vamos fazer agora o outro, tá? Então, ó, sentado,
Tá, ó, sentado, minha perna tá aqui, eu vou cruzar uma perna em cima da outra, ó. E aí agora a gente vai alongar lá embaixo, tá? Deixa eu colocar o tempo aqui. Esse eu coloquei 2 minutos naquele. Esse eu vou colocar 1 minuto e 30, tá? Vamos lá. Solta o peso da cabeça, solta o peso dos ombros. Vai sentir alongar o bumbum da perna que está cruzada, tá? Da perna que está por cima da outra. Solta bem seu corpo, solta o peso da cabeça. A gente vai fazer uma perna, depois a gente vai fazer a outra. Isso. Respira. Eu sei que essa posição não é tão fácil para respirar. Ela trava um pouco a respiração, né? Mas tudo bem. Você vai ficando aqui, você percebe que vai cedendo. Você vai conseguindo descer um pouco mais. Você vai conseguindo descer um pouco mais. Você vai conseguindo descer um pouco mais. E vai ganhando o alongamento nessa região. Vamos lá. Mantém aí 1 minuto e meio. Vai respirando. O corpo vai descendo. Vai cedendo, o tecido vai cedendo, você vai conseguindo ganhar alongamento. Isso. Aí deu. Sobe devagar, tá? Pode ser que dê uma tonturinha, normal, tá? Ficou muito tempo com a cabeça baixa. E agora vamos na outra perna, tá? Vou cruzar essa perna em cima da outra agora. Mais 1 minuto e meio. Tá bom? Prepara aí. Valendo. Soltou. Aí você vai perceber que tem um lado que talvez seja mais difícil, que esteja mais encurtado do que o outro. Também é normal, é comum, normal não, né? É comum acontecer isso. E aí você vai ter que dar uma prestada de atenção, né? Maior nesse lado que você tem mais dificuldade. Respirando. Quem já está bocejando aí? Eu estou bocejando já. O que significa isso, Eduardo? Significa que você já está liberando neurotransmissores, endorfina, que gera a sensação de bem-estar, de relaxamento. Super, super esperado e natural. Isso. Respira. Vai respirando. Igual o outro lado, você vai perceber que o corpo vai cedendo. Isso. Isso. Respira, relaxa. Aí, sobe devagar. Sobe devagarinho. Isso. Então, olha só, passei aí 2 exercícios que podem ser feitos em casa tranquilamente, exceto se você sentir alguma dor, algum desconforto, aí não faz, né? Aí não faz. Qual é o ponto? Você encontrar um especialista para te ajudar. Se você está com dificuldade, manda uma mensagem, dá um jeito de falar comigo, a gente faz isso online e eu te ajudo de forma online, tá bom? Mas Eduardo, como é que eu faço? Eu não sei o caminho que eu sigo. Bom, você pode procurar uma academia, dificilmente você vai conseguir ter esse tipo de atendimento nesse nível numa academia. Você pode procurar uma clínica de treinamento personalizado como a VIP, né, que eu falei lá no começo, que eu sou proprietário aqui em Campinas. A gente já está há 21 anos, muito bacana, né? 21 anos atendendo pessoas, cuidando de pessoas. Você pode chamar um personal na sua casa. Eduardo, nada disso aí que você falou está dando para mim. Então tá. A gente criou um treinamento que chama Treinamento VIP em Casa. É um treinamento que a gente criou para os nossos alunos aqui da VIP, quando começou a pandemia. Para eles não ficarem em casa sem fazer atividade física. E ficou tão bacana, a gente gostou tanto do resultado, que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. Lá você vai ter tudo isso aqui e muito mais. Você vai ter
aulas em circuitos, né, de workout, de exercício para melhorar condicionamento físico, musculatura, massa muscular, emagrecer. Vai ter também algumas aulas explicando algumas questões, por exemplo, como que eu arrumo meu home office, meu computador para poder trabalhar em casa, para ter uma boa postura, alguns exercícios posturais para serem feitos em casa, uma aula de assoalho pélvico, falando sobre períneo, com exercícios para fazer, enfim, tem muita coisa boa lá. Aula de yoga, tem muita coisa boa lá. Aula de como começar a pedalar, como começar a correr, né? As minhas recomendações para quem vai começar a pedalar e correr. Enfim, tem muita coisa boa lá. Para você se divertir, para você aprender, colocar em prática e mudar o seu corpo, virar o seu jogo, emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar sua postura, enfim, tudo que você deseja. De coração, espero que eu tenha te ajudado a abrir a sua mente e entender que a postura não é só aquilo que a gente vê, uma coluna ereta, uma coluna alinhada, não é só isso. Tem muito mais por trás de tudo isso. Esse era o meu intuito, que você entendesse isso. Que muitas vezes aquela barriguinha, aquele quadril, né, aquela posição do tórax mais para baixo, tudo isso é postural. E tem como a gente cuidar disso de forma efetiva. Bora colocar em prática, bora fazer, bora acontecer. Tá com dúvida? Manda uma mensagem. Curtiu a ideia do treinamento VIP em casa? Vai lá no link da bio da VIP no Instagram. Tem o nome da VIP, tem ali a descrição do que é VIP, embaixo tem um link. Você clica ali, você vai ser direcionado para o Hotmart, uma plataforma extremamente segura, e lá tem todas as informações necessárias para você vir fazer parte desse grupo seleto de pessoas que fazem o treinamento VIP em casa. Espero muito que eu tenha te ajudado. Continua aqui comigo, vamos fazer um movimento de trazer mais pessoas, para as pessoas cuidarem do corpo, cuidar do corpo dela, que é a casa onde elas moram. E lembrar que toda quarta-feira eu faço um bate-papo que eu chamo de exercício inteligente, sempre falando alguma questão de atividade física voltada para as necessidades mais importantes das pessoas que eu vejo no meu dia a dia. Vem comigo, fica a dica. Valeu!